Há menos de um ano, nós tomamos uma decisão que quase ninguém entendeu. Trocamos uma casa confortável na cidade por uma pequena casa de madeira num sítio. Nossa família achou que estávamos loucos. Mas eles não estavam enxergando o que nós enxergamos. E hoje, vamos contar como uma publicação aleatória no Facebook mudou completamente o rumo da nossa família. E as pessoas nos perguntavam, mas por que Alan e Lu que vocês trocaram uma casa que ficava na cidade, que era confortável para vocês, que era grande, para ir para um sítio? Pois é, né? Olha só, quem diria nós morando numa área rural e hoje com esse barro aqui, se sujando, o carro sempre sujo. Gente, mas a gente sempre teve o desejo, né? A gente sempre teve um desejo desde que a gente ficou junto, né, eu e a Lu, de poder morar num sítio, né? E quando a gente construiu família, a gente tinha esse desejo abundante aí de poder transmitir para os nossos filhos também essa tranquilidade, porque a Luciana foi criada mais na cidade, mas eu nasci no interior também, e eu acho que quem nasce no interior sempre fica com aquela perspectiva de um dia retornar, não sei, mas você sempre fica com aquela mentalidade, embora com 5 para 6 anos eu vim morar, né, fui morar para a cidade com meus pais, mas aquela lembrança, meus avós moravam na área rural, então sempre a gente estava lá brincando, se divertindo, mexendo com a terra, mexendo com o mato, né, com a natureza, então tu fica sempre naquela expectativa de retorno, naquela expectativa de voltar, fazer esse caminho de volta, né, e a gente tem muitos sonhos, né, e alguns sonhos a gente já realizou, e um desses sonhos que a gente realizou é poder estar morando hoje no sítio. Não está pronto ainda, não está da forma que a gente imagina. Talvez hoje vocês enxergam aí um monte de capoeira, um monte de coisas a fazer. É que a gente ainda tinha algumas atividades, né? Temos algumas atividades que a gente de fato se envolve e não podemos estar 100% do nosso tempo no sítio ainda, mas a ideia é monetizar o sítio, é transformar esse local, esse lugar maravilhoso, num lugar que possa nos dar renda e que a gente possa viver 100% daqui. Hoje a gente mora já 100% aqui, a gente vive aqui, a gente cria os nossos filhos aqui e tem sido uma bênção. E traz mais privacidade, mais segurança. A gente mora num lugar aqui que é muito tranquilo, muito sossegado, né? E olha só, maravilhoso. Olha essa vista. Na verdade, esse é um dos, digamos assim, um dos gatilhos que fez com que a gente tomasse a decisão de um dia poder comprar esse local, porque eu sempre sonhei com um local alto, né, com um lugar alto, e eu falava até para a Lu, eu falava assim, nossa, nós morávamos numa outra casa, e a gente avistava sempre uma montanha lá, e nesse lugar eu sempre dizia, um dia vamos comprar aquela montanha, porque eu queria uma casa bem no alto. Não é aquela montanha, né, mas a gente chegou e compramos um sítio já mais no alto, e um dia eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo, por isso que eu quero que vocês nos acompanhem aqui, porque a gente vai documentar tudo. Vou mostrar para vocês a vista maravilhosa que a gente tem desse sítio. Aqui já tem uma parte, um spoiler, mas tem um lugar assim que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vim aqui. Nós nos conhecemos, nós tinha 19, 20 anos, né? Jovenzinhos, ainda somos, mas já fazem 12 anos que nós estamos Tá entregando juntos. a idade aí. E nosso relacionamento, assim, foi bem planejado, né? Em 2 meses a gente já estava morando junto. A gente sempre brinca que era para ninguém se arrepender. E estamos aqui até hoje. Até hoje já com 3 filhos, né? É, isso aí. Na verdade, a gente não foi amor à primeira vista, né? Porque eu e a Lu, a gente não se simpatizava muito, a gente é natural da mesma cidade, né? Mas a gente começou a trabalhar dentro de uma mesma proposta de trabalho, dentro do mesmo projeto. E aí eu comecei a dar umas indiretas para ela, né? E ela era, na época, estudante de Direito, acho que estava na última fase? Na última fase. Na última fase de Direito. E ela, como quase uma boa advogada formada, ela um dia veio me tirar uma satisfação, né? Ela chegou e, na época era pelo Skype, não era nem pelo WhatsApp, a gente nem usava ainda, eu acho. E ela chegou e disse assim, vem cá, tu tá sentindo alguma coisa por mim? Porque era tantas indiretas, né, que eu tinha que saber o que ele tava querendo comigo. E aí não tinha escapatória, né?
Aí a gente começou a falar e falar e Os falar. nossos sonhos. Os nossos sonhos, a nossa realidade, a situação, como a gente foi criado, né? Nós somos filhos de pais divorciados também. E a gente já colocou nessa primeira conversa o que a gente gostaria do futuro, né? O que a gente planejava, os nossos sonhos. E tudo bateu, né? Tudo deu certo e ficou umas 4 horas de conversa, eu acho. E a gente tem isso daí, é quase como um contrato nupcial aí, sem ter o primeiro encontro ainda, gente, olha só. Mas a gente já foi pro primeiro encontro sabendo que a gente ia ficar junto e estamos aqui há 12 anos já, com nossos 3 filhos, com muitas conquistas, e a gente vai contar para vocês aí uma das conquistas que a gente sempre sonhou, que foi poder morar no sítio, né? Poder estar usufruindo dessa tranquilidade. Hoje tá um dia frio aqui, um vento gelado, e eu disse pra Lu, eu disse, não vamos adiar, né? Vamos começar logo e vamos gravar mesmo assim, não vamos esperar o sol não, porque na vida é assim, a gente não pode sempre esperar o sol para tudo, né? Tem vezes que a gente tem que tomar algumas decisões, mesmo em tempos frios, gelados, nebulosos, né? E a gente começou a nossa vida juntos, né? Dentro de uma proposta de empreendedorismo. Vem cá que eu vou pegar uma pocã que eu gosto de chupar aqui. A gente começou a nossa vida dentro de uma proposta de empreendedorismo, né? E aí, de fato, a gente largou os nossos empregos. Eu larguei primeiro, depois a Lu largou dela. E a gente foi bem aventureiro já desde o começo, né, das nossas vidas, porque eu não tinha nenhuma renda ainda. Eu também não. A Lu também não. E a gente decidiu viver de vendas, que a gente nunca tinha vendido nenhuma bergamota, nenhum produto, nem nada, né? E muitos tímidos, muito medo das pessoas. E deu certo, na verdade deu certo, a gente conquistou muitas coisas, né? A gente saía de porta em porta, a gente fazia coisas que muitos jovens hoje talvez não estejam dispostos a fazer, né? Lá com 19, 20 anos a gente estava lá batendo de porta em porta e vendendo, sabendo que a gente não tinha experiência com nada, né? Então esse foi o nosso começo de vida, acumulamos alguns momentos difíceis porque a gente alugou apartamento, a gente financiou casa, a gente não veio de um berço e nem também de uma escola que ensinava finanças e tudo mais, educação financeira. Então a gente meio que acumulou algumas situações que foi um pouco desafiadoras no começo da nossa vida, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu passar por cima de tudo isso e estamos aí lutando e remando em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos agora em família. Agora nós não somos mais em 2, somos em 5. E dentro desse projeto, né, que a gente desenvolve até hoje, né, sempre desenvolveu desde que a gente largou nossos empregos, a gente conquistou muitas coisas, a gente conquistou muitas viagens nacionais, internacionais, a gente... Muitos reconhecimentos também. Sempre batalhamos muito, né, dentro desse projeto que a gente desenvolveu, e a gente conquistou muitas coisas. E uma das coisas que mais deixou a gente feliz e o que a gente conseguiu conquistar foi liberdade de tempo, que eu como mãe, para mim era uma das coisas assim que eu mais sonhava em ter tempo para criar os nossos filhos. Então a gente sempre pôde ser, tanto eu como ela, pais em tempo integral, 24 horas por dia com os nossos filhos, graças a esse projeto que a gente estava e está desenvolvendo, né? Vamos dar uma volta para lá. E na verdade tudo o que a gente conquistou foi começando do zero, né? Porque nós viemos de famílias humildes, né? Nunca passamos... Ó, cuidado dos picão aí. Tem muito trabalho no sítio, gente. A gente nunca passou dificuldades, né? A gente nunca passou dificuldade, assim, faltar comida, essas coisas assim. Nós também nunca tivemos uma vida em abundância, né? Então, nós começamos do zero, não herdamos nada. E graças a Deus a gente conquistou várias coisas, e uma dessas coisas é esse local que a gente está mostrando hoje para vocês. Outro dia a gente vai fazer um tour, né? Já pensando em como mostrar detalhes bem importantes que fez com que a gente tomasse a decisão de comprar esse local e não outro, né? E nós conseguimos com isso construir uma vida que muitos considerariam perfeita, né? A gente morou em vários locais, outro dia a gente conta com mais detalhes, né? Fizemos várias mudanças, moramos em cidades no litoral, na praia, a poucos metros, 50 metros da praia,
por 2 vezes, né? Moramos em apartamento com 4 suítes por um tempo, moramos em outras cidades, né? E viajamos, como a Lu falou, para vários locais, o Brasil inteiro, né? Dando palestras também, dentro dessa proposta, dentro do empreendimento que a gente atua. Mas mesmo assim, a gente sentia que estava faltando alguma coisa, né? Faltava algo a mais, assim, algum sentido diferente para a nossa vida. eu sempre me peguei, sabe, assistindo alguns vídeos de áreas rurais, do interior, da vida simples, né? E por mais que a gente já experimentou, já estivemos, por exemplo, em Las Vegas, no Cosmopolitan lá, é um lugar maravilhoso, e não digo que é ruim viajar e curtir esses lugares, mas estar no simples parece que traz uma paz, assim, em contato com a natureza, e aí que entra a parte que a gente quer começar a documentar aqui para vocês. Eu acho que o que mudou bastante foi a chegada da pandemia, né? Que todo mundo acho que fez refletir bastante. Lembra, a gente nessa época morava no litoral, num apartamento maravilhoso, nós tinha hotel já, que estava com 4 meses, e aí chegou a pandemia, né? Onde todo mundo teve que ficar isolado, onde a gente perdeu esse contato natural, né, com as pessoas. Os negócios ficaram também difíceis para estar realizando, a gente teve que partir muito pro virtual, pro digital. E a gente se viu praticamente preso dentro de um apartamento. Por mais que ele era grande, mas a gente estava preso com uma criança dentro de um apartamento. Não podia ir na praia, era proibido tudo. E aí que veio um estalo, né, na nossa mente, porque não... Foi aí que a gente começou a pensar no caminho de volta, né? Isso, foi aí que a gente começou a pensar nesse caminho de volta, que lá a gente não tinha esse contato com a natureza, a gente estava literalmente preso dentro de uma caixinha de fósforo, né? Porque não tinha mesmo para onde a gente... E aí, quando a gente voltava para visitar a nossa família na cidade que a gente está hoje, né? Uma cidade pequena, e a gente via que as coisas eram diferentes aqui, né? Tinha mais quando as pessoas estavam mais livres, por mais que tinha a pandemia, mas eles estavam mais livres. E a gente começou a buscar lugares para morar. E aí foi então que a gente encontrou uma casa, que a gente sempre morou até então de aluguel. E aí a gente encontrou uma casa. Não era a casa dos nossos sonhos ainda, mas era uma casa muito boa. É que a gente, na verdade, né? A gente até reformou essa casa, ela era uma casa de 150 metros quadrados, não era do jeito que a gente queria, mas eu tô mostrando aqui para vocês, né, a mata e o silêncio desse lugar, que a gente gosta muito. A gente queria, né, ainda, mas a gente reformou, investimos uma grana lá, além da compra, poder reformar, e a gente estava feliz, né, também, porque era a nossa primeira casa. E era um terreno de 3.000 metros, né? Então nossa primeira conquista. A gente já estava quase num mini sítio aí dentro da cidade, praticamente, mas ainda parecia que faltava espaço, né? A gente queria fazer alguns projetos aí, não tinha como. E aí, nós na nossa casa, um belo dia, o Alan me chamou. Ele estava lá rolando o feed, né, do Facebook, estava olhando as notícias e coisas do Facebook, e ele me chamou, e ele disse: amor, olha só, uma publicação aqui de um corretor, né, aqui, a publicação de um sítio, de uma terra, de um lugar aqui que estavam vendendo. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar na hora o sítio, mas nós tínhamos uma casa. E bem embaixo do anúncio estava escrito: troca-se por casa na cidade. E ele me falou: o que tu acha de a gente estar vendo de estar indo ver esse sítio? Eu falei: olha, louco por louco a gente sempre foi, né, sempre fomos aventureiros, não custa nada a gente vê, porque nós já tinha ido há alguns anos atrás ver algum sítio, já tinha interesse nisso, mas a gente nunca conseguia comprar, né? Nunca conseguimos negociar naquela época, até porque a gente não tinha nenhuma casa para dar em troca, não tinha nenhum terreno, não tinha nada. E aí ele falou: então tá, vamos lá ver. E aí, por quê, né? Que ele foi ver esse sítio. Na hora eu chamei o corretor e marquei, acho que pro dia seguinte, alguma coisa assim. E aí era aproximadamente 1 ano atrás, né? E aí a gente já marcou de vir ver. E eu chegando nesse local aqui, eu já pude ver que era um lugar que a gente poderia se dar muito bem, né? Que a gente poderia realmente cumprir com os nossos sonhos. E foi aí que a gente
eu cheguei em casa e falei pra Lu, a Lu me disse, o que tu achou? Daí eu disse, eu gostei, mas vocês teriam que vir ver. É bem no alto, eu sempre quis um lugar no alto, né? E aí a gente marcou, acho que nos dias seguintes pra você e as crianças virem dar uma olhada. E aí, falando com o casal que queria fazer essa permuta, essa troca, eles já tinham uma certa idade, não queriam mais ficar. A gente queria vir pro sítio e eles queriam ir pra cidade, né? E eles gostaram da nossa casa e a gente gostou do sítio, né? Não gostamos muito da casa que tinha no sítio, mas a gente conseguiu, acho que a juventude traz isso, né? A possibilidade de você sonhar, de você poder ver projetos sendo construídos, né? Então a casa aqui não era a melhor, né? Não é a boa ainda, não é a melhor, a gente deu uma arrumada nela. Mas a gente enxergou o que muitas pessoas não enxergam. O potencial, né? O potencial desse local, né? É perto da cidade, dá uns 5, 6 quilômetros da cidade, agora estão fazendo todo asfalto aí até na vila, então vai ter mais ou menos nem 2 quilômetros pra gente de estrada de terra. E o que facilita demais, né? Hoje a gente tem essa tranquilidade de estar a 10 minutos do centro da cidade, de um mercado e tudo mais, e mesmo assim poder usufruir de um local que traz sossego. Um dos pontos que eu mais gostei aqui também é que é um sítio final de linha, ninguém passa na nossa propriedade, ninguém chega até aqui. Primeiro vizinho, 400 metros, Primeiro vizinho, 400 metros, mas fica longe, a gente não vê nem a casa deles. E não porque a gente não goste de ter vizinhos, a gente acha que é muito importante quando a gente vive em comunidades, né, ter esses laços, né, estreitados aí com vizinhos e tudo mais, se dá bem, mas assim, a gente gosta da privacidade, né, e até do outro lado aqui a gente avista algumas propriedades que a gente já tem uns projetos aqui de plantar algumas árvores e as crianças, né, as crianças gostam muito de gritar, gostam de escutar a música mais alta, sabe como é que é a criança, né? E aqui, quando a gente morava em apartamento, eles ficavam gritando e a gente ficava chamando atenção, cuidado, tem vizinho, podando eles o tempo todo, isso era. E agora eles, cada pouco, pai, mãe, não é que aqui eu posso gritar? E aí a gente não pode nem dizer que não, né? E aí, quando a gente contou pra nossa família... aí eles não acharam uma boa ideia, não. Agora que vocês estão colocados, agora que vocês têm uma casa, reformaram, gastaram, fizeram, deixaram ela bonita, ajeitada... Vocês vão se mudar Vocês vão se mudar e pior, vão trocar a casa que vocês tinham, né? E ter que começar do zero, né? Acho que eles não gostaram muito, principalmente no dia da mudança. É que só eu, Alan e as crianças que conhecia o lugar aqui, conhecia a casa. E aí quando a família veio aqui, né, nossos pais e familiares vieram aqui pela primeira vez, acho que dava deu um choque de realidade, porque lá era bonita a nossa casa e chegamos aqui e eles só enxergaram a casa. Né? Eles só olharam a casa enquanto a gente olhou o potencial da propriedade. Mas vocês vão morar aqui nessa casa, não vai caber todos vocês. Gente, com a vontade, com a força de vontade, né? E quando a gente coloca uma coisa na cabeça, com a bênção de Deus, a gente consegue tudo, né? Tudo se ajeitou, tudo ficou legal, tem muita coisa para ajeitar aqui ainda. Mas hoje a nossa família ama esse lugar, né? Exato, eles vêm aqui, passam o final de semana, ajudam a fazer horta. E vão pro mato, eles adoram estar aqui. É um refúgio, eu acho que o interior hoje ele é um refúgio, né? Porque a gente está muito em contato com pessoas, com o dia a dia, com o core, né, do dia a dia. E principalmente também as redes sociais, né? Acaba deixando a pessoa com muito estresse, né? Muito cortisol aí, então estar perto da natureza é você poder se aproximar da tua essência, né, no meu ponto de vista. E aqui a gente tem tudo isso, eu adoro, por exemplo, ir no meio do mato, das árvores, e poder estar escutando esse silêncio, só o barulho dos pássaros, né, aqui a gente brinca que quando vem uma máquina agrícola perto, assim, a gente escuta, parece que fica aquele zumbido, né, porque a gente não está mais acostumado com barulho. E isso tem feito um bem muito bom, né, para nossa vida e a nossa família. Hoje a gente já está aqui há quase 1 ano, né? Ainda não conseguimos, praticamente não fizemos nada ainda do que a gente queria fazer. É porque eu estava muito envolvido com um trabalho também de vendas e tudo mais. Então eu estava saindo muito, mas agora eu pretendo ficar mais por casa, né? Mas esse lugar já mudou muita coisa na nossa família, né? Já trouxe coisas muito boas, muito legais para nós, para os nossos filhos, para nossa família. E vocês vão ver de perto aqui o que é uma família de 5 pessoas que trocou a cidade pelo interior, pelo sítio,
pela tranquilidade, pela paz. Nós vamos estar documentando aqui todas as semanas vídeos de projetos, de ideias e de coisas que a gente tem a fazer aqui no sítio, e tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar muito aí o que a gente tem pela frente. Então continuem nos acompanhando aqui, canal Caminho de Volta, onde a gente vai documentar tudo sobre o nosso sítio, o que realmente mudou na nossa vida, na nossa família e como que é com as crianças, como é Nosso dia a dia. o dia a dia e como é você estar em família, morando e vivendo nesse lugar maravilhoso. Isso Até aí. mais, até o próximo vídeo. Até, fiquem conosco.